Olá! A educação especial no Brasil está passando por uma grande mudança. Foi publicado um novo decreto que promete, olha, transformar a inclusão nas escolas. Hoje, a gente vai mergulhar fundo e detalhar ponto a ponto o que essa nova política significa na prática. Vamos nessa! Então, a grande pergunta que todo mundo está se fazendo é essa, né? O que de fato muda com essa nova política? É exatamente isso que a gente vai descobrir juntos, analisando os detalhes do texto oficial. Para a gente entender direitinho, a gente organizou nossa análise em 6 partes. Vamos começar entendendo o propósito da política, depois a gente passa pelo coração dela, que é o atendimento educacional especializado, e finaliza com o que muda no dia a dia lá na escola. Então vamos lá, direto ao que interessa. Logo no artigo 1º, a base de tudo já estabelecida. O objetivo é garantir que todo e qualquer estudante tenha seu direito à educação assegurado. E isso dentro de um sistema que seja inclusivo, justo e claro, sem nenhum tipo de discriminação. Certo. Mas para quem exatamente essa política se aplica? O foco são estudantes com deficiência, com um transtorno do espectro autista, o TEA, e também aqueles com altas habilidades ou superdotação. E aqui tem um detalhe fundamental. O decreto deixa bem claro que o TEA é considerado uma deficiência para os efeitos da lei. Isso é super importante, porque padroniza e fortalece o suporte para esses alunos. Ok, mas qual é a filosofia por trás disso tudo, né? Toda lei tem uma base, um porquê. E entender esses princípios é o que ajuda a gente a ver aonde ela quer chegar de verdade. E olha, quando a gente bate o olho nesses princípios, fica claro que a visão é bem ampla. Não é só sobre garantir acesso, sabe? O foco está na equidade, em valorizar a diversidade e, muito importante, em combater ativamente o capacitismo. É uma proposta de mudança de mentalidade mesmo. Agora a gente chega no que é, talvez, o mecanismo central de toda essa política. O atendimento educacional especializado, ou AEE, é a grande ferramenta para que a inclusão realmente aconteça de forma efetiva no cotidiano da escola. Mas afinal, o que é esse tal de AE? O decreto o define como uma atividade pedagógica. E perceba a diferença. Ele é complementar para estudantes com deficiência e TEA, ou seja, ele apoia o que é feito na sala de aula comum. E ele é suplementar para os de altas habilidades, oferecendo mais desafios. Ele nunca substitui, ele sempre soma. E o decreto deixa isso assim bem claro, sem margem para dúvida. Essa é a regra de ouro. O AEE é um suporte que geralmente acontece no contraturno. Ele nunca, em hipótese alguma, pode substituir a presença do aluno na sala de aula regular, junto com todos os outros colegas. Tá, legal. Mas como é que esse plano de atendimento é montado na prática? O decreto cria um processo chamado estudo de caso. Como a gente vê aqui no fluxo, tudo começa identificando as necessidades e as barreiras. Depois, a equipe da escola discute, conversa com a família e com o próprio estudante. Só aí, no final, é que se definem as estratégias. É um processo construído a várias mãos. E agora, atenção aqui, porque a gente chegou no que talvez seja a mudança mais impactante e, olha, a mais esperada de toda a política. É algo que derruba uma das maiores barreiras que existiam para o acesso ao suporte. Fica claro que a necessidade pedagógica vem antes da burocracia. E tá aqui, preto no branco. O texto não deixa dúvida. A escola não pode mais exigir um diagnóstico ou um laudo médico para oferecer o AEE. Isso, na prática, significa o fim de uma barreira burocrática gigante para muitas famílias. A decisão agora é baseada na avaliação pedagógica da equipe da escola, sempre em parceria com os pais. Bom, uma política no papel é uma coisa, né? Mas quem é que vai fazer isso acontecer lá no chão da escola? Vamos ver agora quem são os profissionais que o decreto aponta como essenciais para fazer a inclusão virar realidade. O decreto define 2 papéis principais, como a gente vê na tabela. Para ficar fácil de entender, pense assim. O professor do AEA é como se fosse o arquiteto pedagógico. É ele quem desenha o plano de ensino especializado. Já o profissional de apoio escolar é quem ajuda na obra do dia a dia, dando suporte prático em tarefas como locomoção, higiene, comunicação. São funções bem diferentes, mas que precisam andar juntas. Certo. Mas de nada adianta ter uma política ótima se ela não for aplicada em todo o país, concorda? Para garantir que ela funcione de verdade, num país do tamanho do Brasil, o decreto propõe a criação de uma rede nacional de implementação. E o papel dessa rede é justamente dar o suporte para que tudo funcione. Ela vai se concentrar na formação continuada dos profissionais, em garantir materiais acessíveis e, claro, em monitorar se a política está mesmo dando resultado. É como se fosse um motor que vai manter tudo isso rodando no longo prazo.
Bom, depois de passar por todos esses detalhes, vamos juntar as peças. O que muda de verdade no dia a dia com essa nova legislação? Agora é hora de conectar todos esses pontos que a gente viu. A mudança mais direta e talvez a mais definitiva é essa aqui. O decreto anterior, lá de 2011, que guiava a educação especial até hoje, está oficialmente revogado. Isso marca o começo de um capítulo completamente novo, com novas regras, novos mecanismos e uma nova filosofia para a inclusão no Brasil. E com isso, fica a reflexão final. A gente tem nas mãos um decreto que avança, que remove barreiras e que fortalece direitos. A grande questão que fica é como nós, seja como educadores, famílias ou como sociedade, vamos transformar essa lei em uma mudança real e palpável dentro de cada sala de aula. Pois é, a resposta e o futuro da inclusão no Brasil começa a ser construído a partir de agora.